Olá a todos, meu nome é Márcio, eu sou assessor auxiliar da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB. Eu também sou formado em arquitetura e estou desenvolvendo um doutorado na área de História e Teoria da Arquitetura, e é um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco sobre esse tema tão rico que é o tema da arquitetura e a fé, né? Um tema maior das relações entre arte e fé, e eu vou desenvolver um pouco esse tema a partir do olhar, da perspectiva da arquitetura. Como é que nós conseguimos relacionar essas duas esferas, que é a arte, a esfera artística e a esfera da fé, a esfera da religião. Eu quero dizer que é um prazer mesmo estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse tema. É importante para a nossa oficina as imagens que eu vou apresentar, por isso eu quero compartilhar com vocês algumas das imagens que vão ser importantes para a nossa reflexão aqui nessa oficina. Como eu disse para vocês, né, o nosso tema maior é o tema da arte e fé, e o título da nossa oficina é Construindo Pontes entre Arte e Fé, Arquitetura como Espaço da Vida. E vai ser importante na nossa reflexão eh, esse olhar da arquitetura sobre essa temática, a temática da fé, da espiritualidade. Bem, eu vou trazer uma visão da arquitetura, um olhar que eu tenho sobre a arquitetura e buscar fazer essas pontes, essas construções de sentido entre essas duas esferas, né, que é a esfera da fé e da arquitetura. É importante a gente começar dizendo que a arquitetura é a arte de construir espaços para que a vida tenha lugar. De todas as outras expressões artísticas que nos cercam, a pintura, a música, né, a dança, a arquitetura é a que está mais presente na vida do ser humano. O lugar onde nós moramos, né, a nossa habitação, o espaço onde nós trabalhamos, o lugar de encontro com o próximo, onde nós nos encontramos com as pessoas, a própria cidade, elas são produções arquitetônicas que nos cercam diariamente e que proporcionam espaços para que a vida se desenvolva, para o desenrolar da vida. Uma das pessoas, um dos teóricos que vão contribuir na nossa perspectiva de arquitetura é o Juan Pallasmá, e ele diz que a arquitetura autêntica é sempre sobre a vida. A arquitetura ela é sempre sobre a existência do ser humano, sobre a experiência existencial do ser humano. Esse seria o primeiro objeto da arte de construir. E dessa forma, nós entendemos a arquitetura como algo que vai além do seu caráter funcional. Ela é mais do que uma cobertura e algumas paredes que protegem o ser humano do sol, da chuva, do vento. Nós entendemos que a arquitetura ela tem relação com a vida e com o modo do ser humano viver, o modo de ser do ser humano, né? O modo das relações do ser humano com o mundo. Então, nós vemos essa conexão, né, da arquitetura como algo além do seu caráter funcional. Bem, a arquitetura e as artes em geral, elas se constituem em profundas manifestações de quem nós somos, de como nós nos sentimos, no que nós acreditamos, de como vivemos e como queremos viver, inclusive. E as artes, elas são esses instrumentos de conhecimento que vão falar do mundo e vão falar de nós mesmos. Vão falar dessa relação que nós temos com o mundo e vão falar de quem nós somos. O objeto artístico, e aqui eu incluo a arquitetura, ele faz alusão a mais significados do que o que é visível, do que é audível, daquilo que é escrito, até mesmo sentido.
o objeto artístico, ele tem essa condição de concentrar mais significado para além do que a gente encontra na realidade do dia a dia. A obra de arte, por exemplo, e aqui eu incluo a arquitetura, ela transcende essa realidade cotidiana e ela vai, através da sua concentração de significados, nos apontar para outras dimensões da realidade. Uma das manifestações mais expressivas da arquitetura, né, ao longo da história, foi o seu objetivo de tornar palpáveis os mais elevados valores do espírito humano. E, em certo sentido, mostrar para essas pessoas o que significa, né, possuir valores. Por exemplo, a arquitetura poderia traduzir crenças religiosas através de imagens sensoriais. Na imagem vocês estão vendo um templo egípcio. Percebam a escala dessa construção. Nós temos uma pessoa aqui nessa imagem que demonstra a altura dessa construção e que nos mostra esse desejo dos egípcios de demonstrarem naquilo que eles criam, de demonstrarem a sua religião através desse artefato cultural, dessa obra arquitetônica. Mas não só os egípcios fizeram isso, né? Os cristãos também buscaram apresentar através das suas construções a reverência, o sentido de elevação que a religião proporciona a eles. Então, uma catedral gótica, que é essa imagem que vocês estão vendo, ela tem essa potencialidade de demonstrar um pouco desse sentimento religioso através da arquitetura. E aqui são apenas dois exemplos, né, de duas culturas que demonstraram a sua crença através da arquitetura, mas nós poderíamos falar de outros períodos artísticos, como o Barroco, que demonstra, através do drama, da luz e da sombra, um pouco dessa realidade dos dias claros e escuros da realidade humana, né? Ou poderíamos falar dos maias, astecas e incas, né, que também demonstraram as suas crenças através das suas construções, das suas pirâmides. Enfim, o que nós temos aqui é a possibilidade de expressão daquilo que nós acreditamos, de como acreditamos, através da arquitetura. No entanto, não é apenas essa demonstração do que acreditamos, mas de como vivemos também, né? Existe também essas construções que nos dão sentido comunitário, né? Que nos conecta com outras pessoas. Aqui a gente tem um estádio de futebol, e a gente experimenta esse sentido comunitário, né, nesse espaço, nessa construção. A forma como ela é construída, a organização espacial, ela nos direciona para esse sentido comunitário. E a gente pode ver isso no estádio de futebol, numa praça, em outros espaços em que uma grande quantidade de pessoas podem se reunir. Nós também dizemos que a arquitetura ela sempre está ligada à vida, porque ela está diretamente voltada para a necessidade que os seres humanos têm de habitar. Nós construímos para habitar. E isso não está relacionado apenas a ter um local seguro para dormir, para desenvolver algumas atividades domésticas, mas tem a ver com a forma como nós vivemos, como nós queremos viver. Como é que o espaço criado nos comunica que aquele ambiente é um ambiente de vida, é um ambiente de aconchego emocional e até mesmo um ambiente de esperança. E aqui na imagem vocês estão vendo uma das formas talvez mais primitivas de habitar,
que é a habitação nas cavernas, né, dentro das rochas, né, que são escavadas para construir essas habitações, mas como é que as pessoas que aí vivem, elas organizam esse espaço, embora seja um espaço natural, elas intervêm nesse espaço, né, colocando coisas na parede, colocando uma cortina, colocando uma toalha sobre a mesa, né, organizando essa casa, pintando, caiando as paredes, né, colocando uma cor. Tudo isso mostra, né, esse espaço que o ser humano cria, e esse espaço comunica. É um ambiente que comunica, pode comunicar sobre vida, pode comunicar sobre o aconchego emocional e até mesmo sobre esperança. O fazer arquitetônico, né, a produção arquitetônica, ele se relaciona inteiramente à noção de que as edificações, elas nos provocam reações de cunho emocional. E elas são capazes de nos fazer sentir e também de nos fazer pensar. A arquitetura começa a ter importância quando deixa de ser apenas um telhado sobre as nossas cabeças e passa a proporcionar encantamento, perplexidade, serenidade, alegria ou reverência. Embora essa questão da funcionalidade seja característica fundamental da arquitetura, né, de proporcionar um espaço adequado para o desenrolar das atividades humanas, ao longo da história, a arquitetura sempre esteve atrelada a algo mais. Assim, como as demais artes, a arquitetura pode provocar uma fratura no tecido da realidade e revelar mais do mistério da condição humana e o seu significado. A forma como a edificação é pensada, o modo como a luz penetra o espaço, a escolha dos materiais e os significados simbólicos são demonstrações da necessidade que têm as pessoas de criar símbolos para as suas atividades, para o seu destino e para as suas crenças religiosas também. Algumas obras, elas vão concretizar essas dimensões metafísicas da vida humana. Elas vão direcionar os nossos pensamentos e emoções e vão permitir que a gente saiba quem nós somos. Elas também transformam-se em uma representação metafórica de um mundo metafísico, talvez de um mundo perdido. Né? E aqui eu cito Juani Pallasmá, aquele teórico da arquitetura. Ele fala aqui sobre essa possibilidade dessas obras nos apontarem para esse desejo, né, para essa dimensão metafísica e por esse desejo de um mundo que nós gostaríamos de estar, gostaríamos de viver, de um mundo perdido. Eu não sei se o Juani é cristão, mas aqui ele poderia estar falando talvez da nossa habitação original, o Éden, né, e do sentimento e o desejo de retorno, né, para essa realidade. No entanto, me parece que existem conexões aqui. E outros teóricos da arquitetura, por exemplo, eles veem na arte um conhecimento desejante, né? Ou seja, os objetos estéticos, eles não informam apenas o que os indivíduos são ou o que foram, mas também o que eles desejam ser, ou o que gostariam, né, de ser. A arquitetura, por exemplo, ela se distingue da mera construção porque não mostra apenas como os seres humanos vivem, mas também como eles deveriam viver ou como eles gostariam de viver. E aqui eu vejo uma conexão com outro autor, no caso um teólogo, o Abraham Kuyper, e ele fala o seguinte, né, de um ponto de vista teológico, né, e de uma perspectiva cristã, a arte não somente possui uma origem sagrada no impulso que foi colocado dentro do nosso coração, mas também desfruta de uma ligação direta com nossas expectativas, com a nossa relação com a eternidade. Num certo nível, a arte ela se configura como uma ponte entre a vida aqui e a vida após a morte, né? E eu vejo aqui muito dessa possibilidade, né, de fazer essas conexões. Né? Nós vimos ali um teórico da arquitetura falando sobre essa questão de um desejo
por um mundo perdido, e aqui, né, um teólogo cristão falando sobre esse impulso do coração humano pelas coisas eternas, né, por voltar a essa perspectiva da eternidade. Infelizmente, de uma maneira geral, os cristãos têm esquecido das potencialidades da arquitetura para a vida e para a fé. E o espaço de culto é o que mais tem sofrido com essa abordagem excessivamente funcionalista e até mesmo despreocupada. A arquitetura, ela poderia traduzir, né, o que pensam determinadas comunidades de fé a respeito de Deus, né, o que elas compreendem sobre eternidade, o que elas compreendem sobre redenção e como se expressa a vida em comunidade. Como é que o reino de Deus se manifesta. A arquitetura ela poderia traduzir, né, essas crenças e essas formas de vida através da construção do espaço arquitetônico. O lugar de culto cristão, ele configura nesse mundo um sinal que para os demais edifícios e para o espaço em geral é ao mesmo tempo um desafio e uma promessa. Essa é uma citação do teólogo J. J. von Naumann, e ele fala dessa perspectiva do espaço de culto enquanto um espaço de demonstração da promessa, né, de novos céus e nova terra e dessa perspectiva cristã. Mas o que acontece, né, e esse é o nosso pensamento, né, o que acontece quando nós cristãos pensamos no espaço, no tempo e na matéria que são renovados, em vez de abandonados na vida da igreja? Então, a missão da igreja deve ser incluir em nível estrutural o reconhecimento de que o nosso espaço, o nosso tempo e a matéria presente, elas estão sujeitas à redenção e não à rejeição, né? Aquela dualidade entre corpo e alma, aquilo que é sagrado e profano, acaba se extinguindo quando nós pensamos que Deus está reconciliando consigo todas as coisas, através da obra redentora de Jesus Cristo. E, dentro dessa redenção, se inclui o espaço, o tempo e a matéria. E o que isso pode provocar na mente de arquitetos e artistas é essa perspectiva de que todas essas coisas vão ser renovadas e elas vão participar do novo céu e da nova terra. Então, nós poderíamos nos perguntar, qual seria o desafio dos artistas e arquitetos cristãos? E aqui eu cito um outro teólogo, N.T. Wright, e ele vai dizer que a vocação do artista, e aqui eu incluo o arquiteto, é falar do presente como algo belo em si, mas indo além dele, permitir que vejamos tanto a glória que enche a terra, como a que irá inundá-la até transbordar. E falar dentro disso da vergonha, sem ignorar a promessa, e da promessa, sem se esquecer da vergonha. E quando eu li essa citação do N.T. Wright, eu me lembrei desse caso na Colômbia, né, num bairro chamado Morávia, que anteriormente era um lixão, um lugar de depósito de lixo a céu aberto. E no entorno desse depósito de lixo, se formou uma comunidade, se formou um bairro onde as pessoas mais pobres iam habitar. Muitas vezes conseguindo alimentos no lixão ou conseguindo alguma outra coisa para poder vender, mas era um espaço extremamente agressivo, um espaço de não vida, é um espaço de lixo, de resíduo, de vergonha, como diz Ernst Wright. E essa é a realidade de muitos lugares na nossa América Latina. Né? Nós temos muitos espaços de vergonha.
Mas qual é a nossa tarefa, segundo, né, a orientação do N.T. Wright? É falar desses espaços de vergonha, é denunciar e agir sobre esses espaços de vergonha, porque nós acreditamos que todas as coisas serão renovadas, de que Deus em Cristo está renovando todas as coisas, e isso inclui os espaços, isso inclui a realidade total da vida. Mas nós somos agentes dessa transformação. Nós somos agentes desse novo mundo de Deus, dessa nova realidade de Deus. E esse exemplo da Morávia é muito interessante, porque nós vemos aqui, anteriormente, um espaço de morte, um espaço marcado pela vergonha da diferença social que existe, da pobreza que existe, mas esses espaços podem ser transformados. E o que vocês veem agora nessa imagem é a transformação desse local, de um antigo depósito de lixo em um belo jardim. Aqui nós temos a transformação desse espaço através da própria comunidade local e de outras pessoas que contribuíram, né, para que esse lugar se transformasse. E, para mim, isso é falar de esperança. Isso é falar da nossa esperança de que as coisas podem ser transformadas, de que essa realidade da vergonha vai ser transformada, de que as coisas serão transformadas, mas não pontualmente apenas, mas num sentido total. No entanto, como eu dizia anteriormente, nós somos agentes dessa transformação. E nós, enquanto artistas e arquitetos, podemos intervir. Essa é uma forma, um exemplo de intervenção que arquitetos poderiam contribuir, né, de transformações de espaços anteriormente marcados pela vergonha, pela miséria, que se opõem ao reino de Deus, que são contrários à nova vida em Cristo, de forma que nós possamos, mesmo que pontualmente, o nosso trabalho não vai transformar toda a terra, mas ele pode transformar pontualmente. Nós acreditamos que um dia tudo será transformado, né, no novo céu e na nova terra. Por isso, eu acredito que aqui esteja o desafio, né, para o artista cristão em qualquer esfera, né, que é essa necessidade de contar a história do novo mundo para que as pessoas possam prová-lo e desejá-lo, mas não apenas contar, mas de alguma forma também agir como cidadãos desse novo mundo de Deus. E ainda que nós reconhecemos que a nossa realidade é uma realidade de deserto, é uma realidade marcada ainda pela presença e atuação do mal, mas crer que essa história do novo mundo ela pode agir e intervir na realidade em que nós vivemos. E aí eu me lembro do que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, né? E ele nos diz que, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Tudo que nós fazemos para o Senhor é útil e vai ser considerado, né, nessa propagação, né, nesse avanço do reino de Deus. Bem, nós falamos muito sobre beleza, no entanto, a palavra beleza não aparece muito na Bíblia. No entanto, a celebração da criação desde Gênesis, passando pelos Salmos, e depois seguindo para os Evangelhos, pelos profetas e também no livro de Apocalipse, deve nos alertar sobre o fato de que, embora o povo judeu não tenha desenvolvido teorias sobre beleza, sobre arte, sobre arquitetura, como fizeram, por exemplo, os gregos, esses judeus sabiam muito sobre ela e verteram sua rica sensibilidade estética não só na poesia, mas também em um edifício particular.
O Templo de Jerusalém, cuja beleza lendária inspirou poetas, músicos, dançarinos de igual modo, esse é o templo onde se vislumbra a glória do Senhor. Não como um refúgio do mundo, mas como uma mostra do que está prometido para todo mundo. Na grande visão de João, em Apocalipse, o templo desapareceu, porque toda a cidade se tornou em um templo. Aqui também é uma citação do teólogo N.T. Wright, e que nos coloca, através da sua perspectiva e sua leitura, né, do Apocalipse, de que a importância que tinha o templo de Jerusalém como demonstração e antecipação das promessas de Deus, né, da relação que existe entre o templo e o Éden, né, o jardim do Éden, e de como depois os símbolos do templo, né, o mobiliário do templo, a forma como ele foi construído, a forma como ele foi ornamentado, como tudo isso queria dizer alguma coisa, como tudo isso apontava para essa transformação que Deus em Cristo está operando, né? E de como isso pode ser visível e pode ser demonstrado através da própria arquitetura do templo. Por isso, cada obra arquitetônica é uma oportunidade de termos uma experiência concreta. Algumas dessas experiências vão se mostrar banais, outras irritantes, e outras vão nos comunicar alguma coisa simples, outras não vão nos comunicar nada. No entanto, há aquelas experiências arquitetônicas que podem, por exemplo, nos consolar. Há, finalmente, aquelas que serão transcendentes e vão conseguir nos transmitir de maneira mais eloquente do que qualquer palavra aspectos profundos da aspiração humana. Então nós vemos aqui, nesses exemplos mostrados, como é que a arquitetura tem condição de nos apontar para essa realidade de Deus, para essa outra realidade. Como é que ela pode ser símbolo da esperança que nós temos, né? E a gente viu que o próprio Deus ordenou a construção do templo em Jerusalém, e como é que aqui, o templo, né, ele pôde ser sinal dessa esperança, dessa promessa de Deus, né? Como é que isso estava demonstrado através de uma construção. E a arquitetura é através da arte do espaço, do arranjo da luz, das texturas, das formas, como é que ela pode conceber novos ideais e modelos de percepção e experiências que alargam os limites do mundo. Poderíamos desenvolver a arquitetura como esse espaço transcendente, que se constitui em símbolo e promessa de novos céus e de nova terra. Eu acho que esse é um pouco do papel, né, do arquiteto e dos artistas cristãos. Como é que nós, através do nosso trabalho, podemos apontar um pouco sobre essa realidade, né, escatológica, essa realidade da perspectiva, né, de que existirá novos céus e nova terra, mas como que nós hoje já somos sinal desse novo mundo de Deus, e como é que nós podemos ser agentes, né, de transformação, agentes de proclamação do reino de Deus. Fica o desafio.